Bom dia, pessoal. Bom, estou gravando mais uma aula para vocês sobre reações com alcinos e alcenos, que é basicamente a primeira parte da matéria de Orgânica 2, tá bom? Aqui eu vou abordar tudo, incluindo as reações de adição e aquelas reações que acontecem com os alcenos e com os alcinos. Beleza? Vamos começar. Bom, pessoal, para começar, o que são alcenos? Bom, eles também são conhecidos como olefinas. É basicamente um hidrocarboneto que tem dupla ligação carbono-carbono. Essa aqui é a característica principal do alceno, tá bom? Dupla ligação carbono-carbono. Exemplo, etileno, um exemplo de alceno, o alfa-pineno, o beta-caroteno, que é precursor da vitamina C. Basicamente, o que eu preciso ter é dupla ligação. Se eu tive dupla ligação, eu estou falando de um alceno. Bom, pessoal, uma coisa importante de saber sobre os alcenos é que eles são compostos insaturados, ou seja, possuem menos hidrogênios do que o normal. Ou seja, se eu conseguir calcular quantos hidrogênios eu tenho a menos, eu consigo determinar esse grau de insaturação que vai me ajudar a determinar o tipo de estrutura, prever algumas possibilidades de estrutura, de produtos de estrutura, tá bom? Bom, como é que eu vou fazer isso? Basicamente eu vou usar essas duas fórmulas, ó. A fórmula para o carbono insaturado e a fórmula para o carbono saturado, certo? Eu vou usar essas duas fórmulas, onde basicamente eu tenho esse N aqui é o número de carbonos, esse valor é fixo, e o que vai variar é o número de hidrogênios. Se eu tenho um composto insaturado, o composto saturado é H2N mais 2. Se for um composto somente com uma dupla ligação, CnH2n. Ou seja, eu uso essas duas fórmulas. Bom, e como é que eu calculo o grau de insaturação? Certo? Esse cálculo ele é feito para determinar a variação do número de hidrogênios. Então, basicamente, eu vou me concentrar nisso. Só que eu tenho moléculas orgânicas que têm átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Um deles são os organoaletos, que são compostos que têm halogênios, cloro, flúor, bromo e outro, por exemplo. Certo? Quando eu tenho presença de halogênio, eu basicamente vou somar o número de halogênios presentes ao total de hidrogênios no alcano. Como assim, professor? Vamos escrever a fórmula química desse cara aqui, dessa molécula. Ó, eu tenho 4 carbonos, só contar aí, 4 carbonos, 6 hidrogênios e 2 átomos de bromo, certo? Como é que eu vou saber, se olhar para a estrutura, qual é o equivalente do alceno? Eu simplesmente vou pegar esse número de bromos e vou adicionar ao número de hidrogênios. Vou ficar com C4H8, ok? Bom, esse aqui então vai ser o alceno, certo? Qual vai ser o alcano dele? O composto saturado equivalente? Eu vou utilizar a fórmula do alcano, que é o que? CnH2n mais 2. Ou seja, isso aqui vai dar C4H 2 vezes 4, 8. Mais 2, 10. C4H10. Esse cara aqui é o equivalente do alcano, ok? É o equivalente do alcano. Então, eu encontro o alcano e sei qual é o alceno. Qual é o grau de saturação? É basicamente o número de hidrogênios do alcano menos o número de hidrogênios do alceno dividido por 2. Nesse caso, vai dar 1, o grau de saturação. Quando eu tenho oxigênio, eu não faço nada. Se eu tenho oxigênio, eu basicamente considero o mesmo número de hidrogênios que está aparecendo para mim. Ou seja, se eu tenho aqui essa fórmula molecular C5H8O, qual é o equivalente do alceno? C5H8. Eu simplesmente desconsidero a existência do oxigênio. Quando eu tenho compostos nitrogenados, eu tenho que somar o número de hidrogênios para cada composto. Quando eu tenho compostos nitrogenados, eu tenho que subtrair
do número total de hidrogênios da molécula. Ok? Ou seja, se eu tenho essa fórmula C4H8N2, qual vai ser o alceno equivalente? C4. O que é que eu faço? Pego esse 2 aqui, ó, e vou subtrair menos em relação ao H8. Então vai ficar C4H6. Esse cara aqui vai ser o alceno equivalente. Ok? E para fazer o resto do alcano é só aplicar a mesma fórmula lá, CnH2n mais 2. Aqui eu deixo esse slide para vocês resolverem um exercício, certo? Por exemplo, essa molécula C6H5N, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de nitrogênios, aqui ó, o número de nitrogênios, e vou subtrair dos hidrogênios. Como é que vai ficar esse item A aqui? Ó? Vai ficar C6H4. O que eu faço agora, professor? Encontra o alcano. Esse aqui é o alceno, equivalente ao seno. Vocês vão encontrar agora o alcano a partir da fórmula CnH2n mais 2, C6H 2 vezes 6, 12 mais 2, 14. C6H14. Esse cara aqui é o alcano, ok? Vocês vão usar uma formulazinha simples, ó. O número de hidrogênios do alcano menos o número de hidrogênios do alceno dividido por 2. Ok? Então isso aqui vai dar o quê? 14 menos 4 dividido por 2 vai dar quanto? 5. Ok? Esse composto tem um grau de insaturação igual a 5. Os outros itens vocês fazem em casa. Beleza? Treinem isso aqui porque vai cair na prova. Ok. Em relação à estabilidade dos alcenos, falei isso para vocês em sala. Um dos tipos é a estabilidade em relação ao alceno cis e ao alceno trans. Vocês vão lembrar lá de isomeria? O que é o alceno cis trans? Quando eu tenho grupos em lados opostos. Vocês vão imaginar isso aqui como se fosse um plano. Está acima do plano e está abaixo do plano. Ele é trans. E o cis, ok? Que é quando eles estão ambos do mesmo lado. O que eu tenho que saber, professor? Que olha para cá para a energia de ativação. O que é isso aqui? A quantidade de energia que eu preciso, a quantidade de energia de estabilização dele. O cis é maior do que o trans. Ou seja, o alceno cis, esse cara aqui, vai ser sempre mais instável do que o alceno trans. Certo? Então é o seguinte, questão de estabilidade, trans é mais estável que o cis. Beleza? Lembrem, trans é mais estável que o cis. Por que, professor? Impedimento estéreo. É muito mais difícil a aproximação desses grupos aqui que tem alta densidade eletrônica, são 4 átomos, do que esses grupos aqui que estão em lados opostos. Aqui eu tenho um maior impedimento estérico, eu tenho uma maior aproximação nessa região aqui. Outro fator que afeta a estabilidade dos alcenos é o número de substituintes alquila. Vamos lembrar o que é um substituinte alquila? É basicamente carbono com ligação simples em hidrogênio. CH2, CH3, ok? Quando eu tenho ele tetrasubstituído, 4 substituintes, eu tenho ele mais estável do que com 3 substituintes, que é mais estável que com 2 substituintes, que é mais estável do que com 1 substituinte. Se eu olhar para cá para cima, tetra, tri, di e mono. Tá em inglês, mas não dá para se perder, né? 4 substituintes, 3 substituintes, 2 substituintes, 1 substituinte. Ok? 4, 3, 2, 1. Ordem de estabilidade vai da esquerda para a direita. Por que isso aqui ocorre? Em função de uma coisa chamada de hiperconjugação.
certo? Não se preocupem muito com isso, eu não vou perder essa definição em prova, mas para vocês ficarem sabendo o que é hiperconjugação. É basicamente uma interação que eu tenho entre as ligações π e os orbitais p que estão ligados aqui, ok? Basicamente isso é hiperconjugação. Pessoal, esse é mais um slide para vocês resolverem de exercício. Basicamente, vocês vão analisar qual composto é mais estável, se o composto 1 do item A ou o composto B do item A. O que, eu vou olhar? Para o substituinte do carbono. Esse carbono aqui está ligado a um hidrogênio e a um grupo CH2CH3, certo? É um grupo alquilo. E esse carbono aqui está ligado a dois hidrogênios. Ou seja, esse cara aqui só tem um substituinte, ou seja, ele é mono. Esse aqui está ligado a dois, mesmo aqui, ó, mesmo composto, CH2, mas está ligado a um CH3 e a outro CH3. Então ele tem dois substituintes alquilo. Ele é dissubstituído. Isso vai me dizer que esse cara aqui, ó, é o mais estável, ok? Fazem aqui o resto para vocês treinarem em casa. Bom, vamos começar a falar sobre a regra de Markov-Nikov. O que é essa regra? Basicamente, ela vai determinar aonde o hidrogênio vai entrar na molécula, numa reação de adição, por exemplo. O que vocês têm que entender? Que eu vou ter esse hidrogênio, vai poder entrar no carbono 1, aqui, no carbono 1 ou no carbono 2. Certo? Ou ele vai entrar aqui, ou ele vai entrar aqui. Certo? Olha para cá para o produto que eu tenho 94% de quantidade que é formado. Ele entra, ó, no carbono 2. Onde é que entrou o cloro? No carbono 2. Onde é que entrou o hidrogênio? No carbono 1. Ok? Olha agora para essa molécula aqui, ó, um penteno, quando ele reage com HCl. O que é que eu tenho que olhar? Esse hidrogênio aqui pode entrar nesse carbono ou nesse carbono. Essas duas possibilidades. Vou chamar esse aqui de 1 e vou chamar esse aqui de 2. Ok? O que é que eu observo? Que eu vou formar sempre o 2-cloropenteno, ou seja, o cloro sendo adicionado no carbono 2 e o hidrogênio sendo adicionado no carbono 1. O outro produto, um cloropenteno, que é o cloro aqui, entrando no carbono 1, e o hidrogênio entrando no carbono 2, o hidrogênio entrando nesse aqui, ó, não vai acontecer. Ok? Isso vai acontecer para cá, sempre nessa posição. O que é que tem de semelhança aqui? O que é que tem de semelhança, galera? É o número de hidrogênios. O hidrogênio, ele entrou sempre no carbono que tem mais hidrogênios. Ou seja, ele entrou aqui no carbono 1, que é CH2, para formar o CH3. Compara entre esse carbono 2 e esse carbono 1, o carbono 1 tem dois hidrogênios e o carbono 2 não tem nenhum hidrogênio. Então o hidrogênio vai no mais hidrogenado nessa molécula. O carbono 2 tem um hidrogênio, o carbono 1 tem dois hidrogênios. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Beleza? Basicamente a regra de Markov-Nikov é essa. Certo? Ó. O que é que é a mesma reação do slide anterior? Eu chamo isso de tipo de reação regioespecífica. Quer dizer que ela entra numa região específica da molécula. Ok? Quem foi que observou esse fenômeno? O químico russo Vladimir Markov-Nikov. É por isso que o nome da bendita regra é regra de Markov-Nikov. Ok? Basicamente, o que é que essa regra diz? Que na adição de HX de compostos hidrogenados, não necessariamente é só o HX, que é halogênio, tá bom? HCl, HBrHI, mas a água também, ó, HOH, que é muito parecido com HX, eu também estou adicionando hidrogênio em algum momento. Sempre que eu adiciono hidrogênio, eu tenho que pensar em Markov-Nikov. Ok? Pensou em hidrogênio, pensou em Markov-Nikov em reação orgânica. Certo? O hidrogênio se liga ao carbono com menos substituintes, ou seja, mais hidrogenado. Tá bom? Troca essa palavra substituinte por hidrogenado. Não vou terminar não, que a gente escrever com o mouse. Ok? Vamos voltar para cá, para aquele primeiro exemplo. Ó. Aqui o slide está muito óbvio. Esse carbono tem dois grupos CH3 e esse carbono só tem hidrogênio, ou seja, esse cara aqui é mais hidrogenado. Onde é que o hidrogênio vai entrar? No mais hidrogenado. Beleza?
Pensem nisso, decorem essa regra. Ela vai ajudar muito vocês. Ok, esse aqui é outro exemplo. Eu tenho esse carbono com CH3, ó, CH3, 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 eu tenho esse carbono com o hidrogênio. Onde é que o hidrogênio vai entrar? No carbono mais hidrogenado. Eu falo em sala que o hidrogênio gosta de ficar com seus amiguinhos. Ok? Se tem hidrogênio, ele vai para lá. O que acontece quando o carbono tem a mesma quantidade de substituintes? Por exemplo, esse carbono aqui, ó, tem um substituinte ou um hidrogênio, e esse carbono tem um substituinte ou um hidrogênio. Aí, pessoal, que tanto faz? Pode formar o 2-bromopentano como pode formar o 3-bromopentano. Não tem diferença, que é a mesma coisa. Beleza? Como é que eu respondo isso na prova, professor? Você vai dizer que tanto faz. Pode ser um como pode ser no outro, se a questão for dissertativa. Mas usem palavras bonitas. Bom, esse aqui é mais um slide de exercício. É basicamente escrever o produto da reação, seguindo a regra de Markov-Nikov. Não vou responder o A porque vai ser a mesma coisa, cada um tem um hidrogênio. Vamos olhar o B é ruim de fazer. Vamos olhar o C tá fácil. O D, certo? Ó, basicamente um ciclo hexano, deixa eu dar um desenho aqui no mouse. E esse composto aqui, CH2. Onde é que esse hidrogênio vai entrar, pessoal? Ele vai entrar aqui nesse carbono. Por quê? Porque ele tem 2 hidrogênios, então ele é o mais hidrogenado. Então, basicamente, eu vou ter o seguinte produto, ó, o hexano. Ligação deixa de ser dupla e passa para ser simples. Aqui vai ligar o Br, já que aqui vai o hidrogênio, ó, CH3. Beleza? É basicamente isso. Façam para os outros. Nesse caso aqui, se escreve as duas estruturas, já pode ser os dois. Bom, a regra de Markov-Nikov, ela vem da relação da estabilidade do carbocátion. Ela depende, ela acontece porque eu formo esse cara aqui, ó, chamado de carbocátion. Olha aqui esse mecanismozinho. Como é que funciona o mecanismo bem básico da reação de adição? Eu tenho um ataque nucleofílico ao hidrogênio, a quebra da ligação, e eu formo o que eu chamo de carbocátion. Esse carbocátion vai ser atacado, ele agora é um eletrófilo, vai ser atacado pelo Cl-, formando esse composto. O que é que acontece, professor? O carbocátion, ele vai ser sempre formado no carbono mais substituído. Por quê? Por causa da estabilidade, certo? Quanto mais substituído, mais estável é o carbocátion. Por isso que o carbocátion sempre se forma. Tá bom? A regra de Markov-Nikov deriva daí. O que é que se observa, pessoal? Que tem sempre uma tendência do carbocátion ser formado no carbono mais substituído. Isso está relacionado com a estabilidade dele. Quer ver? Olha para cá. Ó. Nessa reação, quando eu estou adicionando o HCl, o primeiro ponto vai ser a formação do carbocátion. Ele vai poder se formar nesse carbono ou nesse carbono. Ok? No carbocátion primário, certo? Que é esse aqui, ó, não se forma, certo? No terciário, vai se formar. Ok? Qual é a consequência disso? O hidrogênio vai ter que entrar no carbono mais hidrogenado, porque ele é o carbono menos substituído. É daí que vem a regra de Markov-Nikov. Aqui eu tenho outro exemplo, só que com a molécula cíclica é a mesma coisa, não vou rediscutir. Basicamente você vai observar a mesma coisa. O carbono terciário sendo formado, o carbocátion terciário sendo formado, e o carbocátion aqui secundário não sendo formado. Bom, aí daqui a gente começa a falar sobre a estabilidade do carbocátion, que ele é basicamente muito parecido com os alcenos, determinado pelo grau de substituintes alquilo. Ou seja, o carbocátion metílico, que só tem hidrogênios, ele é o menos estável, certo? O carbocátion primário, ele é mais estável que o metílico, mas é menos estável que o secundário, que é menos estável que o terciário. Beleza? Basicamente isso. Quanto mais substituintes alquilo eu tenho, maior a estabilidade do carbocátion. Aí daqui que deriva a regra de Markov-Nikov. Mas por que aqui o carbocátion trisubstituído terciário é mais estável que o metílico? Efeito indutivo doador de elétrons. Vocês vão lembrar lá de Química Orgânica 1, quando ele estava falando de ácido e bases orgânicos. Eu tinha efeito indutivo doador nos grupos metílicos, certo? CH3, por exemplo. O
que é que é feito o doador? Ele pega essa carga elétrica dele e doa para o carbono, certo? Então, isso aqui não é positivo, positivo não é isso aqui não é positivo, positivo não é deficiência de carga. Se ele está com deficiência de carga, quanto mais grupos doando carga para ele, melhor para ele, mais estável vai ser. Quanto mais grupos doando carga para ele tiver. Uma consequência direta dessa questão da estabilidade é uma coisa chamada de rearranjo de carbocátion. Ok? Como assim, professor? Olha para cá, ó. Eu tenho nessa molécula 3-metilbuteno, eu tenho esse carbono e esse carbono. Onde é que a adição é feita? Nos carbonos de dupla ligação. Beleza? Beleza, professor. Então, quer dizer que esse hidrogênio ele vai entrar no carbono, em um deles, para formar o carbocátion mais estável possível. Vamos observar o seguinte. Esse carbono aqui, ele é primário, certo? Esse carbono aqui é secundário. Então, basicamente, pelo que eu estou falando até agora de estabilidade, o carbocátion vai ser formado nesse carbono, certo? Mas a gente observa o quê? Que eu tenho, ó, de produto formado aproximadamente 50% com a adição do cloro nesse carbono secundário, mas eu também tenho 50% de produto com adição de cloro nesse carbono aqui, ó, que é esse mesmo carbono aqui da ponta, que não tem nada a ver com a dupla ligação. O que aconteceu? Rearranjo do carbocátion. Por quê? Porque esse carbono aqui é terciário. Então tem um rearranjo do carbocátion. Esse mecanismozinho aqui ele explica melhor nesse slide como é que funciona isso. É a mesma molécula, tá bom? Vamos observar aqui o movimento dos elétrons. Ó, eu tenho um ataque da dupla ligação, pegando hidrogênio e formando o carbocátion. O carbocátion ele vai se formar no carbono secundário, certo? Porque é o carbono da dupla mais estável. Só que do vizinho a ele eu tenho um carbono terciário. 1, 2, 3. Esse carbono aqui ele é terciário. Então eu tenho uma migração do hidrogênio que está ligado nesse carbono terciário para o carbono secundário. Para quê? Para que a carga positiva fique agora no carbono terciário. Ok? Aí eu tenho dois produtos sendo formados. Um produto com adição do cloro no carbocátion secundário e outro produto com adição do cloro no carbocátion terciário. Ok? Basicamente é isso. Vocês vão olhar para a molécula. Olha para a molécula e ver se ela tem possibilidade de rearranjo. Se ela tiver, vai ter rearranjo. É mais um slide de questão onde vocês vão dizer qual a estrutura formada pelo carbocátion mais estável, certo? Mostra a estrutura formada pelo carbocátion mais estável. É basicamente a regra de Markov-Nikov. Vocês vão olhar se vai ter rearranjo, tá bom? É só olhar para os carbonos vizinhos. Então façam aí, tirem dúvida no dia do chat. Bom, vamos agora começar a falar das reações com os alcenos, certo? Eu posso ter reação do alceno formando álcool, formando alcano, formando diol, formando composto carbonílico, formando ciclopropano, epóxido, aleto, dialeto e aloidrina. A gente vai ver a grande maioria delas. Das reações mais simples é a reação de alidrificação. O que é que esse termo alidrificação significa? É a adição de halogenídricos, ou seja, halogênio mais hidrogênio. Quem são esses caras? Vocês conhecem, são os ácidos HCl, HBr, HI e HF, ok? Basicamente, eu sempre vou ter esse mecanismo, tá bom? Ó, adição, ataque nucleofílico da dupla ligação ao hidrogênio que é eletrofílico por quê? Porque ele está ligado num composto mais eletronegativo que ele. A quebra da ligação e o deslocamento dos elétrons para o átomo mais eletronegativo, a formação do carbocátion, que vai ser formado em função da sua estabilidade, ou seja, vai formar nesse carbono aqui, porque esse cara é secundário, enquanto que esse carbono aqui é primário, então ele não vai formar o carbocátion vai ser formado nesse carbono. E esse carbono agora que tem carga positiva, ele vai ser eletrófilo. E o bromo, que recebeu os elétrons da ligação, da quebra da ligação, dessa ligação específica, vai ser nucleófilo. Aí eu tenho um ataque do nucleófilo para o eletrófilo. Aí eu tenho a adição, seguindo a regra de Markov-Nikov. Ou seja, aqui eu posso fazer um resumão. A reação de alidrificação, eu adiciono hidrogênio no carbono mais hidrogenado
e o halogênio no carbono menos hidrogenado, da dupla. Observa lá se tem rearranjo de carbocátion. E vai seguir a regra de Markov-Nikov. Beleza? Aí eu tenho também a possibilidade de ter adição de HBr seguindo regra anti-Markov-Nikov. Ok? Esse mecanismo não precisa quebrar a cabeça com ele não. O que eu quero que vocês entendam é, vocês estão vendo essas ligaçõezinhas aqui, ó, essas setas, com meia curva, com meia ponta? Lembra que eu falei que isso aqui é uma adição radicalar? Ou seja, quando é que eu tenho uma adição do tipo anti-Markov-Nikov na adição de aletos? Quando eu tenho ela radicalar. Ok? Normalmente isso vai acontecer na presença de peróxidos, H2O2. Esse é um slide de exercício para mostrar o mecanismo de reação. Eu vou tentar fazer aqui com o mouse, vai ficar meio feio, mas bora lá, para vocês se verem de guia. Eu tenho esse composto, eu vou desenhar em linhas que é mais fácil. O composto é esse aqui, certo? Eu estou adicionando HCl, que tem basicamente esse formato também, que é o meu HX. O que é que eu vou ter? A dupla ligação, pessoal, vai ser o nucleófilo. Ou seja, é ela que vai atacar o hidrogênio e essa ligação se quebra, os elétrons sendo deslocados para o cloro. Ou seja, eu vou ter o carbocátion formado no carbono mais substituído. Onde é que é o carbono mais substituído? É esse aqui, ó. Mais. Porque, ó, um grupo CH3 e outro grupo CH3. Esse é um carbono terciário. E aqui vai ficar o quê? H2. H3. Certo? Aqui eu tinha H2. Agora eu vou ter aqui o H3. Ok? Isso aqui é uma intermediária de reação. O que é que sobrou nessa quebra aqui? Sobrou Cl menos. Repara que aqui eu tenho o nucleófilo e aqui eu tenho o carbono eletrofílico. Por quê? Porque ele é parcialmente positivo. O hidrogênio é eletrofílico. Aqui, quem é o eletrófilo? É o carbocátion, carga positiva. E quem é o nucleófilo? É o cloro, carga negativa. Então eu tenho um ataque do nucleófilo ao eletrófilo. E como produto de reação, eu tenho cloro e o CH3. Vou fazer assim, H, H, H. Aqui é o CH3 e aqui é o CH2. Beleza? Basicamente isso aí. Esse mecanismo é muito simples, não tem por que vocês errarem, ok? Bom, eu também tenho reação de halogenação, que é o que? Adição de halogênio no formato de um gás, por exemplo, Cl2. Cl2 e 2Br2, ok? Basicamente, eu vou ter a adição de um Cl em cada carbono, certo? Se for um alceno, isso é muito simples, é só colocar. Porque essa ligação aqui, ó, ela tem um giro livre, então ela não tem uma estereoquímica específica, certo? Então, quando eu tenho essa adição aqui, é fácil de ver. O problema acontece quando eu tenho um ciclo, por exemplo, que eu tenho essa ligação travada. Essa ligação é travada por quê? Porque ela não pode girar. O que vai acontecer, pessoal? O mecanismo dessa reação ele aponta para quê? Um ataque nucleofílico da dupla ligação a um dos bromos e a quebra da ligação com o deslocamento dos elétrons para o outro bromo. O que acontece? Forma um carbocátion chamado de íon bromônio, íon clorônio, depende do halogênio, que basicamente vai proteger um dos lados da reação. Ou seja, toda essa parte da molécula está blindada. Por quê? Porque eu tenho esse carbocátion aqui, ó, esse íon que é formado com bromo. Ou seja, é impossível ter um ataque nucleofílico por essa região. Então ele necessariamente tem que vir por cima da molécula. Nesse caso, se eu proteger a parte de cima, ele vem pela parte de baixo. Qual é a consequência disso? Se for um ciclo, certo? Que tem a ligação travada, eu vou ter sempre a adição trans, certo? Então, a reação de halogenação, ela é estéreo específica, ou seja, ela sempre vai acontecer dessa forma. Um substituinte para um lado da molécula, lembrando que eu posso traçar um plano aqui, e o outro para o outro lado. Quando eu tenho moléculas simples, com ligação simples CC, o produto do slide anterior, eu posso também escrever assim, BR, BR.
Só que aqui eu não chamo de estrutura trans, perdão. Eu chamo de estrutura anti, porque eu não tenho isomeria. E cis-trans é questão de isomeria. Ou seja, se eu tenho isomeria, a adição de HX sempre vai dar um produto trans. Não é trans, é trans. Certo? E se eu tenho essa ligação simples, ou seja, eu não tenho isomeria, eu tenho uma adição do tipo anti. Tá bom? É só lembrar disso. Se for CL2, halogenação, CL2, BR2 e 2, um do lado e um do outro. Por quê? Porque forma uma capa protetora. Aqui a gente tem mais um slide de exercício, onde ele está pedindo para você dizer o produto da adição do BR2 a 1,3 de metilciclopente 1N e descrever o mecanismo da reação. Tem um próximo slide, é o mesmo exercício com outra molécula. Esse aqui eu vou fazer para vocês. Treinem isso aqui, tá bom? Pode cair na prova. Provavelmente vai cair na prova. Bom, vamos primeiro transformar esse cara em estrutura. É um ciclopenteno, ó, ciclopente, então tem uns 5 carbonos formando um pentano, um ciclopentano. Eu tenho no carbono 1 e no carbono 3, 1 de metil, e eu tenho uma dupla ligação partindo do carbono 1 para o carbono 2, ou seja, ela vai estar aqui, ó. Certo? Esse é o meu produto. Esse cara eu vou adicionar ao BR2. BR. Bom, vamos lá. O que é que eu tenho primeiro? A dupla ligação. Esse cara é o nucleófilo. Então é ele que vai atacar um dos bromos. E essa ligação do bromo é quebrada e os elétrons deslocados para o outro bromo. O que é que eu vou ter como produto? Daqui eu vou ter a formação do carbocátion. Esse carbocátion vai ser formado no carbono mais substituído, que é esse aqui, ó, que é um carbono terciário. O hidrogênio, e esse bromo, primeiro, é adicionado aqui. Qual o problema com esse tipo de intermediário de reação? É que eu tenho o ataque intramolecular do bromo por esse carbocátion. Eu acabo formando aquela proteção que eu falei para vocês. Como é que é, na verdade, esse intermediário de reação? É o ciclo. E eu tenho esse tipo de ligação aqui, ó, que é o bromo protegendo a ligação de qualquer ataque por cima. Ou seja, o nucleófilo, que é o Br-, que sobrou lá, ele não pode atacar essa molécula por cima, certo? Isso aqui não pode acontecer, ele tem que atacar ela por baixo. Ou seja, qual vai ser o produto dessa reação? Eu vou ter o ciclo, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou ter o ciclo, certo? Com um dos bromos para cima e o outro bromo para baixo. Outra forma de representar isso aqui é fazendo aquelas cunhas, certo? A cunha cheia e a cunha cortada. Por exemplo, eu posso fazer assim, ó, pintadinha, BR-, BR. Eu posso fazer no mesmo carbono a cunha rachurada. As duas formas estão corretas, tá bom? Tanto esse como esse estão certos. Bom, tá bem mal feito porque é com mouse, mas os entendedores entenderão. Boa sorte. Isso aqui é a mesma coisa que vocês fazerem. Bom, eu também tenho a adição de X2, a halogenação, na presença de água, certo? Consequência direta, vai formar um álcool, é o que eu chamo de adição de haloidrinas, ok? Sempre que eu tiver X2, Cl, Br na presença de água. Como é que eu vou identificar isso? Por aqui, ó, eu vou ter que indicar ou H2 aparecer debaixo da seta, ou vou dizer que é na presença de água, beleza? Ou seja, eu vou formar a haloidrina. Em vez de eu ter adição de ambos os halogênios aqui, X e X,
eu vou ter adição de um OH junto, ok? O mecanismo basicamente é o mesmo, tá bom? A diferença é a seguinte: eu tenho o ataque nucleofílico da dupla ligação ao bromo, a quebra da ligação com o deslocamento dos elétrons, eu vou formar o íon bromônio, aquela capa protetora aqui em cima, só que agora eu tenho dois nucleófilos competindo. Eu tenho o bromo e eu tenho o OH. Por que a água vai ganhar disputa? Porque a água é o solvente, ela está em muita quantidade. Então, ela que vai agir como nucleófilo, ou seja, a água aqui é que vai ser o nucleófilo. O bromo fica descartado, ele não vai conseguir reagir. Certo? Então, como eu tenho adição de água, aqui eu tenho uma extração de próton no final, isso aqui não é muito importante, eu vou observar o que? A presença de água. Lembrem, pessoal, eu só quero que vocês saibam o mecanismo básico da adição, basicamente aquele mecanismo da HX e do X2 que eu vi e expliquei para vocês. Os outros, a adição de aloidrina e as outras reações que nós vamos ver, eu quero só o produto da reação, certo? Isso é o que vai cair na prova. Então, fiquem tranquilos em não decorar o mecanismo, e sim no produto. Lembra, tem que ser um bromo e um OH, aloidrina, em posição anti, se for simples, ou se for num ciclo, tem que estar em posição trans, isomeria trans, beleza? Esse é mais um slide de exercício. Não precisa descrever o mecanismo de reação, essa parte aqui vocês podem cortar, eu quero só o produto de reação, beleza? Tanto desse slide como do próximo. Então, não sei se vocês fazem um produto de reação, eu não vou nem resolver, eu quero deixar para vocês tirarem dúvida comigo depois. Aqui é a mesma coisa, não precisa descrever o mecanismo, precisa só colocar o produto. Vamos fazer desse aqui, vocês fazem do anterior. Eu tenho o que? Um ciclo hexeno. Então é isso aqui, ciclo hexeno, certo? E tem um 2 de metil. Então tem um composto aqui, outro aqui e a dupla ligação é aqui. Ele vai ser adicionado de Cl2 na presença de água, então eu vou ter formação de aloidrina. O que é que eu vou me lembrar? O número de hidrogênios não é igual? Você não precisa nem se preocupar com Markov-Nikov. Vai entrar um cloro aqui, por exemplo, Cl-, aí você pode colocar, Cl- não, só Cl. Você pode colocar ele com a cunha cheia e outro cloro, outro substituinte aqui. Só que aqui, como é a aloidrina, vai ser OH, beleza? Esse aqui é a resposta dessa questão, esse é o produto formado. Reação de hidratação. Pessoal, a reação de hidratação, ela segue a regra de Markov-Nikov. A hidratação de alcenos ela pode ser feita de duas formas, na verdade até três formas, certo? A gente vai ver uma por uma. O que é que eu vou ter? Adição de água, hidratação é basicamente isso, na presença de ácido. Eu vou formar o que? Um álcool. A principal forma de obtenção de álcool sintético em laboratório é essa, assim, pela extração da cana-de-açúcar, por exemplo. O mecanismo é esse, bem complicado, né? Mas, como eu disse, não precisa se preocupar muito com o mecanismo, precisa se lembrar que é uma reação de adição, de hidratação. Ou seja, mas bora lá ver o mecanismo. Eu tenho um ataque nucleofílico da dupla ligação a um dos hidrogênios, certo? De um íon hidrônio, porque o íon hidrônio é meio ácido, beleza? Ou seja, vai formar um carbocátion, que a água que é formada daqui não vai ser um hidrogênio, vai formar uma água, vai agir como nucleófilo e vai tocar esse carbocátion. Depois tem uma retirada de um dos hidrogênios, de um dos prótons da água e vai formar o nosso álcool. Ok? Basicamente é formado um álcool. Você pega esse composto aqui, H, OH, e você vai imaginar que ele é um HX. Parece, não parece? Pois é. Ou seja, tem basicamente o mesmo mecanismo de reação, mesma configuração de reação. É como se eu estivesse adicionando um halogênio, só que no lugar do halogênio eu tenho hidroxila. Vai seguir a regra de Markov-Nikov do mesmo jeito. Eu também tenho, pessoal, hidratação por oximercuração, que também é uma hidratação que segue a estereoquímica de Markov-Nikov. A vantagem dela é que ela não permite a rearranjo de carbocátion.
Então, a reação de oximercuração, ela não permite o rearranjo de carbocátion. Quer ver? Olha para cá. Eu tenho aqui, ó, esse carbono primário e esse carbono secundário. É aqui que a reação vai acontecer, não é? É. Ou seja, a água, o OH vai ser no carbono, em tese, seria nesse carbono, OH, e o hidrogênio aqui, que é o menos substituído, beleza? Só que não. Onde é que o OH vai entrar? Ele entra aqui, ó. Está entrando nesse carbono aqui, ó. Ok? Por quê, professor? Porque está tendo um rearranjo de carbocátion. Certo? Essa estrutura passa acesso aqui porque o OH está entrando aqui, na verdade. Quando eu faço por oximercuração, que é na presença de acetato de mercúrio, a hidroxila vai entrar exatamente nesse carbono. Aqui, ó. Não tem rearranjo. Ou seja, para que serve a reação de oximercuração? Para fixar o formato na molécula. Eu não tenho um rearranjo de carbocátion. Ok? Mas, tanto a por oximercuração como a por catalisador ácido seguem a regra de Markov-Nikolov. A hidratação por hidroboração é que é anti-Markov-Nikolov, certo? Esse tipo de hidratação ele tem uma estereoquímica anti-Markov-Nikolov. Ou seja, o que era esperado que o álcool pela hidratação, a hidroxila, fosse adicionada aqui, correto? Correto, né, professor? Mas é boro, ó, B2H6, é hidroboração. Então, o produto de reação vai ser anti-Markov-Nikolov, ou seja, o OH vai estar aqui, nesse carbono. É só olhar para o produto, ó. Onde é que está a hidroxila, onde é que não está a hidroxila, certo? 94% do produto é formado com hidroxila adicionada no carbono primário, esse carbono primário aqui. Enquanto que somente 6% é com hidroxila no carbono secundário, esse carbono secundário. Aí eu consigo ver que a estereoquímica da reação de hidroboração é anti-Markov-Nikolov. Bom, outra reação com alcenos é a hidrogenação catalítica, é basicamente a adição de hidrogênio a os alcenos. Eu também posso chamar de reação de redução, certo? Porque eu reduzo o número de oxidação desses carbonos. Basicamente, eu tenho um rompimento da ligação pi e adição de dois hidrogênios. Mas por que eu chamo esse troço de hidrogenação catalítica? Porque ela vai utilizar um catalisador para acontecer. O catalisador só outro tipo de reação é a reação de oxidação. Pode ser oxidação branda, por exemplo, que é quando eu uso o permanganato de potássio em meio neutro ligeiramente alcalino, a uma temperatura baixa. Qual o produto que vai ser formado pela oxidação branda? De álcool vicinal. Pega esse composto, ó, o propeno, por exemplo, ele reage com permanganato. Esquece o mecanismo. O que eu quero que você observe é isso aqui, ó. Em cada carbono da dupla ligação foi adicionado uma hidroxila, formando um diol, certo? Esse aqui é o propilenoglicol ou 1,2-propanodiol, ok? Oxidação branda vai formar diálcool vicinal. Esse termo vicinal quer dizer vizinho, certo? Cada um em um carbono.
Outro tipo de oxidação é a oxidação energética dos alcenos, que pode ser feita na presença de permanganato ou de cromato em meio ácido e calor. Beleza? Aqui eu tenho que observar o seguinte, ó. Se o carbono for primário, o produto é gás carbônico e água. Se o carbono for secundário, o produto é um ácido carboxílico. Se o carbono for terciário, o produto é uma acetona. Que carbono é esse que eu estou falando? O carbono da dupla ligação. Quer ver? Olha para cá, ó. Aqui, nesse composto, eu tenho um carbono secundário e dois carbonos secundários. Ó. Nessa reação, eu vou formar dois ácidos carboxílicos. Aqui o carbono é primário e o outro carbono é secundário. Um dos produtos é CO2 e água e o outro produto é outro ácido carboxílico, que é do carbono secundário. Aqui eu tenho um carbono secundário e um carbono terciário. Quando eu tiver a quebra dessa ligação, eu vou formar um ácido carboxílico do carbono secundário e uma acetona do carbono terciário. Certo? É basicamente, eu acho que eu falei isso em sala para vocês, a gente pega, corta essa ligação e bota um oxigênio na ponta de cada. Eu consigo ter uma ideia do produto que vai ser formado. Só não aqui no carbono primário, porque vai ser sempre CO2 e água, tá bom? Também ainda na quebra de ligação na oxidação, ela pode acontecer por ozonólise, ok? Que é com ozônio, certo? Ozônio O3, seguido por zinco. Esquece o mecanismo, que eu quero que você entenda. Se o carbono for primário e secundário, eu vou formar aldeído. Se o carbono for terciário, eu vou formar acetona. Quer ver? Esse carbono aqui, ó, ele é primário, certo? Primário. Esse carbono é terciário. Qual o produto dessa reação? Uma acetona com dois grupos CH3, ó, esse grupo e um aldeído, que aqui é o formaldeído, tá bom? Se tivesse, por acaso, um grupo CH3 aqui, CH3, eu teria um grupo CH3 aqui, tá bom? Essa é a atenção que vocês têm que ter. Ok, pessoal, vamos começar agora a falar de adição de alcinos, que são os compostos que têm tripla ligação, certo? Bom, é basicamente a mesma coisa, elas vão seguir a regra de Markov-Nikov, certo? Eu vou ter essa regra bem explícita quando esse alcino for terminal, ou seja, ele estiver entre o penúltimo e último carbono ou entre o primeiro e o segundo carbono, depende da numeração que foi dada para a cadeia. Mas quando ele está na ponta, basicamente isso. Porque quando ele está na ponta, eu tenho um carbono mais hidrogenado e um carbono menos hidrogenado. Nesse caso, esse cara é o mais hidrogenado, esse cara é o menos hidrogenado. Então, eu sei que o hidrogênio vai ser adicionado nesse e o bromo no outro. Aí tem esse primeiro produto aqui, ó. Do jeito que eu falei, ó, carbono menos hidrogenado, carbono mais hidrogenado, carbono mais hidrogenado. Ok? E depois eu posso continuar a adição. Eu ainda tenho uma dupla ligação, formando dois halogênios adicionados no mesmo carbono, que eu chamo de adição em carbono geminal. Geminal que é o mesmo carbono, é tipo gêmeos, tá bom? Geminal. E os outros hidrogênios no outro carbono lá. Ok? Isso fica óbvio quando o carbono é terminal. Ok? Quando o carbono não é terminal, aí é o seguinte, a primeira adição, essa adição aqui, pode ser em qualquer um dos dois. Pode ser nesse, como pode ser nesse. Tanto faz. A primeira. Porque aqui eu não tenho um carbono mais hidrogenado que o outro. Esse cara aqui, ó, é secundário. Esse cara aqui é secundário. Mas, contudo, entretanto, após a primeira adição, esse carbono passa a ser o mais hidrogenado, ok? E esse carbono passa a ser o menos hidrogenado, certo? Esse aqui é o mais hidrogenado, esse aqui é o menos hidrogenado. Então, agora, eu tenho que seguir a regra de Markov-Nikov. Esse hidrogênio vai ser adicionado nesse carbono especificamente, certo? Ou seja, eu posso dizer que o produto que é formado é sempre geminal. Tá bom? Diferença aqui é que quando o alcino é intermediário, quando está no meio da reação, a primeira adição pode acontecer tanto de um lado como do outro. Esse slide repete a mesma coisa que eu falei no slide anterior
só que está escrito para vocês, tá bom? Na adição de X2, eu tenho que ter uma atenção aqui, que é o seguinte: na primeira adição, eu vou formar os tais de haletos de vinila, que é halogênio e um carbono de dupla ligação, e eles sempre vão ser trans. Lembra que lá nos alcenos só tinha cis e trans se fosse no ciclo? Aqui, a primeira adição, essa adição aqui, ó, adicionando BR2, sempre vai ter a isomeria trans ou a isomeria tá bom? Se tiver mais de dois substituintes diferentes. A segunda adição é que é a mais simples, você vai ter dois bromos em cada carbono. Você tem que ter atenção aonde? Na primeira adição, que ela sempre vai ser trans. Beleza? A segunda, não precisa se preocupar muito não, mas a primeira precisa. Ok? Bom, a adição em alcinos é muito parecida com a adição em alcenos. Esse aqui é o mecanismo da adição em alcenos, já expliquei para vocês, vai formar o carbocato. Eu tenho um ataque nucleofílico da tripla ligação ao hidrogênio eletrofílico, quebra da ligação para o carbono, para o bromo, certo? Deslocamento dos elétrons para o bromo. Vai formar o carbocátion, que eu chamo de carboncátion vinílico, porque está formado no carbono de dupla ligação. E o ataque nucleofílico do bromo, que sobra. Ou seja, um para cima e um para baixo. Ok? Basicamente isso. Uma coisa importante é o seguinte: se eu nunca vou ter adição nesse tipo de composto, certo? Que é o etino. Por quê? Porque independente se eu adicionar o hidrogênio aqui ou se eu adicionar o hidrogênio aqui, eu vou formar um carbocátion primário. E carbocátion primário não existe. Beleza? Basicamente isso. Um exercício para vocês, basicamente dizer o produto da reação, certo? A adição de 2. Isso é importante. Ó, esse número vai te dizer quanto tu vai adicionar, certo? Se eu estou dizendo 2 cloros, 2Cl2, quer dizer que eu vou adicionar 4 moléculas de cloro. Você vai ter um Cl aqui, um Cl aqui, um Cl aqui, um Cl aqui. Vou adicionar só um HBr, então essa ligação vai parar na dupla, certo? Eu não vou até a simples. Aqui também só um. Ou seja, o número de mols que está indicando do teu reagente, do teu nucleófilo, do teu reagente, vai te dizer quantas ligações vão ser retiradas. Aqui vai ser tirado 2, porque tem 2. Aqui vai ser 1, porque tem 1. O produto aqui vai ser um alceno. O produto aqui vai ser um alcano. Vou fazer esse ciclo aqui para vocês verem. Ó. Aqui o ciclo. Não é só um mol, então vai formar um alceno. Vai continuar a dupla ligação. Deixa eu só apagar o negócio aqui. Simples. Dupla. Ok? Ó, regra de Markov-Nikov. Hidrogênio, carbono menos hidrogenado. Então aqui vai virar CH2 e o bromo vai ser adicionado aqui. Esse é o produto da reação, tá bom? O resto aí vocês fazem. Reação de hidratação de alcinos. Bom, diferente dos alcenos, os alcinos não reagem de imediato com água nem meio ácido. Então não tenho como ter catálise ácida do alcino. Mas eu tenho reação com mercúrio 2, certo? Que é a reação de mercuração, que segue a regra de Markov-Nikov. Eu também tenho a catálise por hidroboração, que é anti-Markov-Nikov. Muito parecido com a adição dos alcenos. Só que aqui eu tenho peculiaridade muito importante, certo? Repara, vamos falar primeiro da adição por mercúrio. Olha para cá, ó. Mercúrio vai seguir a regra de Markov-Nikov. Então eu vou ter uma adição de água. Vamos pensar na água de novo como HOH, certo? Ou seja, um hidrogênio no carbono mais hidrogenado e o OH no carbono menos hidrogenado. Ou seja, eu vou ter o hidrogênio sendo adicionado aqui e o OH sendo adicionado aqui, que vai dar esse produto que está aqui, ó, certo? OH. Só que eu tenho um problema. Problema não. Tem uma peculiaridade, que é essa formação aqui, ó. Hidroxila ligada a carbono de dupla ligação, ou seja, hidroxila ligada a carbono vinílico, que é o que eu chamo de enol. Por que é uma peculiaridade, professor? Porque tem uma coisa chamada de tautomerismo
enólico, certo? Sempre que eu tenho essa formação, isso vai virar uma acetona ou um aldeído. Nesse caso vai virar uma acetona, certo? O composto muda, ok? Eu tenho uma questão de tautomeria, beleza? Esse slide bota em texto que eu acabei de falar no slide anterior, certo? Eu tenho uma isomeria, uma conversão de enol em cetona, de forma rápida, formando um equilíbrio químico nas duas estruturas. Então, o produto correto do composto formado é o tautômero ceto, tá bom? E não o tautômero enólico. Bom, aqui é o seguinte, esse slide está mostrando para a gente que a hidratação do alcino vai levar à formação de cetonas, certo? Aqui é o seguinte, se o alcino for interno, vai ter uma mistura de cetonas. Como assim, professor? Olha para cá, ó. O alcino está entre dois grupos metilos, ok? Então eu vou ter uma mistura das cetonas. Essa cetona aqui, com o grupo R, e uma cetona com o grupo R'. É uma mistura de compostos, ok? Se o alcino for terminal, desculpa, eu vou ter sempre uma cetona metílica, que é com CH3 na ponta. Só isso. Certo? Aí é um slidezinho de exercício, para se dizer qual produto vai ser obtido pela hidratação dos alcinos abaixo por mercuração. Beleza? Façam aí e tirem dúvida comigo. A hidroboração vai ser anti-Markov-Nikov. Vai formar o enol do mesmo jeito, porque eu vou estar basicamente adicionando hidroxilo, só que no carbono mais hidrogenado. Certo? Aí, dependendo se o alcino for terminal ou intermediário, pode formar acetona ou aldeído. Olha para esse slide. Ele vai explicar isso. Ó. O alcino intermediário, por hidroboração, esquece o mecanismo, ele vai formar um enol aqui, ó, num carbono secundário, ok? Que vai virar uma acetona, certo? Se o alcino for terminal, pessoal, o produto vai ser um aldeído, porque eu estou formando um enol nesse carbono aqui, ó, no carbono da ponta. Ou seja, quando eu tiver aquela conversão do hidrogênio vindo para cá e a dupla vindo para cá, eu vou ter a formação de um aldeído e não de uma acetona, ok? Se o alcino for terminal. Ou seja, hidroboração vai formar acetona ou aldeído. Mercuração vai formar uma mistura de cetonas, se o alcino for intermediário, ou uma acetona única, metilcetona, se o alcino for terminal. Bom, esse slide representa muito bem o que eu falei no slide anterior, que é basicamente, se o alcino for terminal e for por mercuração, eu vou formar uma metilcetona, e se for por hidroboração, eu vou formar um aldeído, ok? Se quer para vocês fazerem, qual alcino deve ser utilizado para formar os produtos abaixo, utilizando o método da hidroboração? O que é que ele quer saber? Ele quer que você diga o reagente, não o produto. Esse cara é o produto. Então, o que você tem que fazer aqui? Desenhar o reagente. A gente tem que saber qual é o alcino. Então aqui basicamente eu tenho um anel aromático. Ok? Aqui eu tenho CH2, que vai estar assim, ó, tripla CH. E que não é nem CH2, é só C. Pronto, esse é o alcino que virou ele. Porque quando adicionar um enol, é a hidroboração, eu vou adicionar aqui, e isso vai virar essa cetona no final das contas. O outro vocês fazem. Tá acabando, galera. Bom, redução de alcinos. Assim como os alcenos, o método mais comum de redução é por hidrogenação catalítica. Agora aqui eu tenho uma diferença. Eu tenho dois tipos de catalisador que eu posso usar e que são bem específicos. Eu tenho um catalisador de Lindlar e o catalisador de paládio de carbono. A grande diferença é que o catalisador de Lindlar, esse aqui, ele para a reação no alceno, ok? O catalisador de Lindlar para a reação no alceno. Enquanto que o catalisador de paládio carbono,
vai a reação até o alcano, ok? Ou seja, aqui eu tenho o octino. Se eu usar catalisador de Lindlar, eu formo cis-4-octeno. Lembra? A adição catalítica, a hidrogenação catalítica sempre é na forma cis. Se eu uso paládio carbono, eu vou até o octano. Basicamente isso. Uma aplicação bacana da hidrogenação catalítica é a síntese da vitamina A pela que a companhia Hoffmann-La Roche faz. Por exemplo, está aqui o precursor da vitamina A, tá bom? Ele tem um alcino bem aqui, ó. Só que ele quer que esse cara pare no alceno cis, certo? Ele usa o catalisador de Lindlar, que vai pegar essa parte aqui da molécula, ó, transformar nessa aqui, na posição cis, que é o 7-cis-retinol, que é a vitamina A. Beleza? Clivagem oxidativa de alcinos. Bom, eu também posso ter essa clivagem tanto por permanganato como por ozônio, ok? Igualzinho os alcenos, só que os produtos são outros, beleza? Ó, em alcinos intermediários, forma-se dois ácidos carboxílicos, sempre, que tanto por permanganato como por ozonólise, vai formar dois ácidos carboxílicos. Se o alcino for terminal, vai formar um ácido carboxílico e CO2. Essa é mais fácil, né? Pessoal, obrigado. Fiquei a fotinha do seu Madruga para vocês. E qualquer dúvida, tirem no chat da disciplina de vocês na terça-feira, no horário da aula. Eu estarei online junto com vocês. Peguem essa aula. Também tem uma aula gravada de reação de substituição nucleofílica. Estudem para a prova. E fiquem em casa, beleza? Aproveitem esse tempo aí de quarentena e não vai ter desculpa para tirar nota baixa. Vamos estudar química orgânica até dar uma dor nos dedos. Beleza? Boa noite, obrigado.